Bem? Então, nós vamos ministrar. Você abre a sua Bíblia em Josué, capítulo 1, versículo 5. E nós vamos falar sobre conselhos para o sucesso. E o conselho de Deus aqui para Josué é a promessa de estar com ele, guardar, mas também tinha a parte que ele tinha que fazer. E é isso que nós vamos estar meditando, porque a mesma promessa de Deus para a vida de Josué é a mesma promessa de Deus para nós nos dias de hoje, né? Então, no capítulo 1, versículo 5, ele fala assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte, muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixa de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Não fui eu que lhes ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Pai, fala conosco, Espírito Santo. Venha ministrar os nossos corações. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo para nos ensinar, nos corrigir, nos instruir. Abra os olhos do nosso entendimento e revela a verdade da palavra, porque a palavra revelada, ela traz cura, gera fé e traz libertação. Senhor, em nome de Jesus, abra os olhos do entendimento do teu povo, Pai, e traga a revelação da verdade. Espírito Santo, eu sou totalmente dependente de Ti, meu Senhor, e eu já te agradeço, Pai, obrigada, em nome de Jesus Cristo, amém, Jesus, amém. E é tão interessante que essa palavra, ela já estava no meu coração, desde antes de terminar o ano, né? E sempre quando eu ministro, que eu vou ministrar e eu preparo a palavra, eu já vou, os versículos mais ou menos já está guardado dentro de mim, né? E eu estava lendo sobre o povo da China, né? Lá o evangelho, agora, graças a Deus, o evangelho está se espalhando lá, né? Mas antes era proibido, mas ainda tem uma perseguição, porque é um país comunista, né? Mas mostram uma parte do povo, porque eles não tinham também a Bíblia, eles não tinham a Bíblia escrita. Mas a Bíblia também está entrando lá, graças a Deus, aos poucos. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão decorando a Bíblia. Por quê? Eles falam, a Bíblia no coração, ninguém vai tirar. Mas também se eles, por exemplo, sequestrar a Bíblia deles e jogar fora, que eles fazem isso, sequestra e queima. A palavra já está dentro, guardada. E isso é muito importante para nós também. Porque, graças a Deus, o nosso país é um país muito assim, livre, o evangelho é livre. Mas é muito importante que você tenha a palavra dentro de você, por quê? Na hora da adversidade, naquela hora que vem a dificuldade, você ter a palavra dentro de você, porque aquela palavra, eu me lembro numa situação difícil que eu passei, quando eu tive aquela notícia ruim, na mesma da hora, brotou dentro do meu coração, o justo não teme as más notícias. Só que quando veio aquela palavra, eu liberei ela, falei, o justo não teme as más notícias. E quando eu liberei aquela palavra, aquela paz entrou dentro de mim, né? Então, o poder da palavra para poder te ajudar na hora da adversidade, na hora da dificuldade. Por quê? João 16:33, Jesus falou assim, no mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então, ele fala das aflições. A gente está vivendo no mundo. Imagina assim, se você parar e pensar, pensa na sua família.
Se fosse todo mundo igual você, coração bom, coração compassivo, coração perdoador, coração bondoso, o mundo era mil maravilhas, né? Mas a gente convive com os nossos familiares que às vezes ainda não estão convertidos, né? Ou não estão às vezes totalmente libertos, né? Então essas adversidades que Jesus fala, ou até mesmo uma enfermidade. A gente está no mundo, está sujeito à enfermidade, porque a gente tem um corpo mortal. O nosso corpo vai ser transformado na vinda de Jesus num corpo glorificado. E o corpo glorificado vai ser semelhante ao corpo de Jesus. Aí vai ser um corpo que já não vai estar mais sujeito à doença. Mas enquanto a gente está aqui, sim, está sujeito à enfermidade. Mas quando vem a enfermidade, o que você tem que lembrar? Você vai lembrar o que a palavra diz. Isaías 53, 4, 5, ele fala, pelas pisaduras de Jesus, nós já fomos curados. Salmo 103, 3, ele fala que é Ele que perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas enfermidades. Mateus 8, 17, 1 Pedro 2, 24, fala a mesma coisa. Né? Então, você vai, quando vem aquele momento da adversidade, o que vai brotar dentro do seu coração é qual a palavra que está dentro. Porque, senão, quando vem uma má notícia, a pessoa entra em desespero, né? Situações, eu lembro uma época também que meu esposo chegou a ficar desempregado, dá um desespero, porque você fica pensando, tem crianças e tudo mais, mas o que te mantém de pé? A palavra, né? Que eu lembro até do testemunho da Aninha, que ficou desempregada 1 ano, né? 1 ano. E ela era praticamente o centro da casa, porque ela ganhava mais do que o marido dela. Mas nesse 1 ano que ela ficou desempregada, ela falou, nunca faltou. Nunca faltou e nunca vai faltar, em nome de Jesus. Mas o que ela fazia? O tempo que ela estava em casa, ela estava orando, ela estava lendo a Bíblia, ela estava adorando, mas ela sempre pensava, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ela, inclusive, testemunhou do cheiro do bife, eu nunca esqueci, né? Sentiu o cheiro do bife, que a vizinha estava fritando o bife, e ela falou, nossa, meu Deus, que vontade de comer um bife, só que ela não tinha dinheiro para comprar. Aí, no outro dia, a mulher veio com os bifes, mas não só um bife, trouxe um monte de carne para ela. Então, você veja bem, Deus não deixou faltar, e Deus não deixa faltar. Hoje, graças a Deus, ela está trabalhando, né? Mas é sempre você lembrar a palavra, mas a palavra está dentro do teu coração. Então, a primeira promessa de Deus para Josué foi, assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Lá em Mateus 28, 18, vamos em João. Mateus eu vou citar, mas vamos no Evangelho de João, capítulo 14. Enquanto você abre o João 14, Mateus 28, 18, Jesus fala assim, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, é uma promessa de Deus, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. João 14, 16, ele diz assim, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque Ele vive com vocês, estará em vocês. João capítulo 16, versículo 7, ele fala assim, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. No versículo 13 ele fala, mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará toda a verdade. Então ele fala do Consolador. Jesus falou, é importante que eu vou, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando ele vier, ele vai estar com vocês e em vocês. Então o que acontece? Quando nós ouvimos o Evangelho, a palavra da verdade, nós cremos, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia fala que o Espírito Santo vem habitar em nós.
Então, nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Então, ele está dentro de você. É ele que te conduz à verdade. Por isso que quando você lê a Bíblia, né, em João 6,63, ele fala assim, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, a palavra, ela não é uma simples palavra, não é um livro comum. É um poder, é um livro que tem poder. Por quê? Porque existe o poder da unção do Espírito Santo. Mas existe também o Espírito Santo dentro de nós. E até eu anotei aqui, né, o Espírito Santo. Paracleto, no grego, que significa intercessor, mentor, auxiliador, defensor, consolador, encorajador, que encoraja, que dá ânimo, vigor, que estimula, que incentiva, que dá coragem, que dá bravura, confiança, determinação, esperança. Defensor, aquele que protege, advogado que defende, amigo, admirador, companheiro, benfeitor. Paracleto, no grego, é o mediador, defensor, aquele que está ao seu lado, que intercede, que te dá assistência legal, advogado, ajudador, auxiliador, que traz alento, alívio na dor e no sofrimento. E o Espírito Santo foi o substituto de Jesus. Olha, então tudo isso que eu li para você é o que significa o Espírito Santo. Por isso que a gente tem que compreender a palavra. Por quê? Quando você vê a pessoa desesperado, né? De repente vai no médico e vem aquele diagnóstico e a pessoa entra no desespero. Não, é o natural, né? Se você ler o livro de Neemias, você vai ver que a Bíblia fala que quando ele ouviu o estado que estava o povo dele, o povo da nação de Israel, no sofrimento, na miséria e tudo mais, a Bíblia fala que ele sentou no chão e ele chorou durante 3 dias. Então, Deus nos dá o direito da gente chorar no começo. Mas a Bíblia fala que depois ele começou a orar e a jejuar e a pedir para Deus e falou, Senhor, eu quero fazer alguma coisa pelo meu povo, mas eu não sei o que eu vou fazer. E eu quero que quando eu chegar diante do rei, que eu for pedir ajuda para ele, que ele seja benevolente para comigo. E se você ler o livro de Neemias, a Bíblia fala que não precisou nem dele pedir ajuda, que quando ele servia o rei, quando ele foi servir água para o rei olhou para ele e falou assim, que tristeza é essa, a não ser tristeza da alma? Porque você nunca ficou triste na minha presença, porque a pessoa que servia o rei não podia, ele tinha que ser sempre uma pessoa alegre, não podia demonstrar tristeza. Aí quando o rei falou isso, aí ele falou, mas rei, como que eu não posso estar triste? Aí contou a situação do povo dele. O rei falou para ele, o que eu posso fazer para te ajudar? E ele fez o pedido para o rei. E depois, se você ler o livro de Neemias, se tivesse oportunidade, você vai ver que o rei deu tudo que ele precisou para ir restaurar Jerusalém, né? Então a reação humana é natural, mas depois da reação humana, né, Deus dá o direito para você tem que buscar ajuda. Mas você vai buscar ajuda onde? Você vai buscar ajuda primeiro na palavra, na oração. Lá no livro de Filipenses, deixa marcadinho aí, vamos para o livro de Filipenses. Então muitas pessoas, ele não conhece a Bíblia, né? E ele já entra no desespero na primeira dificuldade que aparece, né? Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Ele fala assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus. O 7 ele fala, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Primeiro ele dá o conselho, quer dizer, não fica ansioso por nada, mas através da oração e da súplica, apresente os seus pedidos a Deus. Mas depois ele fala assim, a paz de Deus, que está além do nosso entendimento, vai guardar os nossos sentimentos, nossos corações em Cristo Jesus. Mas para que isso aconteça, o que você tem que fazer? Primeiro você vai pôr o seu pedido no altar de Deus. Então fala, apresente os seus pedidos no altar de Deus, já com ações de graça. O que é quando você vai fazer o pedido com ações de graça? Você pede o que você quer.
Mas você já começa a agradecer a Deus o que você já alcançou. Pai, eu já te dou graças, Pai, em nome de Jesus, que eu já alcancei a bênção. Pai, eu já te dou graças, porque o dinheiro que eu precisava, o Senhor já me supriu. Pai, eu te dou graças pela minha saúde, porque está escrito na tua palavra, pelas pisaduras de Jesus, eu já sou curado, eu já estou curado. Em nome de Jesus, eu já sou curado. Eu já contei para vocês do problema que deu no meu pulmão. Foram 6 meses orando, e 6 meses eu declarava, Pai, eu fazia o tratamento médico, mas eu falava, o meu pulmão vai estar limpo como o pulmão de uma criança. E quando eu fui fazer aquela tomografia, e que eu peguei o resultado, eu levantei a mão para os céus dentro do banheiro, e eu falei, Pai, eu te dou graças a Deus, porque eu já estou curada. Isso foi em 2010, graças a Deus. Então, percebe? Mas durante aquele ano que eu estava fazendo o tratamento, eu dava graças a Deus todo dia, que eu já estava curada, que o meu pulmão estava limpo, como o pulmão de uma criança. Pai, eu te agradeço porque eu já estou curada. Pai, eu já te agradeço em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças. Então, ele fala que quando você faz isso, ele já garante que a paz de Deus, que está além do nosso entendimento, vai guardar o teu sentimento, o teu coração em Cristo Jesus. Então, uma paz de Deus que está além do entendimento é algo que você não entende, é algo sobrenatural. E lá em 1 João, capítulo 2, você só anota, porque não vai dar tempo de a gente abrir todos os versículos. 1 João, capítulo 2, versículo 1, ele fala assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Lembra que eu falei do Espírito Santo, seu advogado? Então ele falou assim, pecarmos, temos um advogado. Eu já ministrei com pessoas, aí eu perguntei, mas você está orando? Ah, mas quando eu vou orar, o diabo fica me acusando de tanta coisa que eu já fiz errado. Eu falei, mas, olha, pasmem vocês se quiserem acreditar. A pessoa que eu falei sobre isso estava fazendo rema. Aí eu falei para ele, olhei para ele e falei, o que está fazendo o rema na sua vida? Se você, tudo bem que você já fez coisa errada, já pecou, mas o que a Bíblia fala? Se confessarmos os nossos pecados, 1 João 8, ele fala, tem uma condicional, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda a iniquidade. Então, ele está falando se. Esse se é se a gente pecar. Porque nós vivemos no mundo, a gente não é um ET. E, de repente, você fala, mas eu não peco. Peca no pensamento. Já parou para pensar? Até eu lembro ouvi um pregador muito famoso, e ele falando que às vezes que ele ia falar com o pastor dele, o pastor estava corrigindo ele, só que ele não aceitava as correções do pastor, e ele sofreu muito, mas ele falou que tinha vontade de falar, falava muita coisa. Ele falou, dentro dele, só que ele nunca falou para o pastor. Mas depois que ele foi amadurecendo e aprendendo, ele falou, Pai, me perdoa, porque olha o que eu pensava. Mas ele falou assim, ainda bem que eu pensava, mas não falava. Né? Então, quanto pensamento ruim vem na mente da gente, mas a gente fala, Senhor, me perdoa, limpa o meu pensamento. Às vezes, de repente, você ouve vamos dizer, como é que eu falo? Uma notícia, né? E que deixa irado. Na hora da ira, o que vem no seu, eu não sei, no seu coração. Mas, às vezes, que eu ouço determinada situação, é uma coisa tão cruel, que eu penso dentro de mim, eu falo, Pai, devia fazer olha, pensa bem, devia fazer uma fogueira e jogando um por um dentro da fogueira. Ai, mas depois eu falo, Deus, perdoa, Pai, porque essas pessoas também é digno de compaixão. Agora, pergunto para você, eu não pequei? Pequei, porque eu pensei de queimar. E é terrível queimar uma pessoa, mas naquela hora que você pensou, você pecou. Mas, ao mesmo tempo, você fala, Deus, me perdoa, Pai, por favor. Né? Então, esse é o pecado do pensamento. Por isso que a pessoa fala, eu não peco. Peca. Não existe nenhum santo, o único santo perfeito que existe é Jesus, porque você pode não falar, mas você pensou, e só de pensar já pecou. Mas ele fala assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Então, aquele irmão, quando ele falava assim, mas eu vou orar, vem um monte de acusação. Eu falei, o diabo que é acusador. Os seus pecados Jesus já perdoou. Amados, até aqueles pecados que você vai cometer
antes de você morrer vivendo aqui na terra, já está perdoado. Agora, isso não nos dá liberdade da gente viver na prática do pecado, porque o cristão ele não vive na prática do pecado, mas ele peca. Não pecou na ação, mas pecou na atitude ou no pensamento, né? Então, se peca, já peça perdão. E não aceita a acusação do diabo, porque a Bíblia já fala em João 10:10 que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas ele fala, Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Lá em Romanos, capítulo 8, volta aí para trás, você estava em Filipenses? Volta aí em Romanos, capítulo 8. Isso eu só estou falando sobre o Espírito Santo. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Ele fala assim, Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com os gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha, o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquela oração que você está fazendo, de repente é uma oração errada. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo pega aquela oração, porque você está orando, não está sabendo orar direito, e ele vai orar de acordo com a vontade de Deus. E tem um livro, eu não comprei esse livro ainda, e aquele livro, o título era Pai, obrigado por não responder as minhas orações. Já teve oração que eu já fiz, eu lembro já bem lá atrás mesmo, e orando, não deu certo. E depois falei, também não vou orar mais. E quietei meu coração. 3 anos depois, as coisas aconteceram da maneira que era para acontecer. Aí, quando aconteceu, aí eu falei assim, Pai, obrigado por o Senhor não responder a minha oração naquele tempo. Então, quer dizer, significava o quê? 3 anos antes eu estava orando. Mas eu estava orando uma oração que eu achava que era a vontade de Deus, mas não era. Mas 3 anos depois, quando eu nem orando estava, e Deus me deu a vitória, e eu olhei, obrigado, porque o Senhor não me respondeu lá atrás. Porque quando 3 anos depois, era o tempo que ele tinha que responder, porque ele estava orando de acordo com a vontade de Deus. Então, ele pega suas orações erradas e transforma em bênçãos diante do Senhor. Aí, vamos voltar lá para Josué. Quais os conselhos que ele dá para ele? Capítulo 6, ele fala assim, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte, muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie da palavra nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. E no versículo 9, ele fala assim, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Olha, 3 vezes, se não bastasse uma vez, 3 vezes, Deus falando para Josué, seja forte e corajoso. Amados, 2 Timóteo 1,7, ele fala assim que Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia, de coragem e de moderação. No domingo que eu ministrei, e também eu já falei isso para vocês, eu era uma pessoa medrosa, tudo que você imaginar eu tinha medo, tudo, medo de escuro, medo daqueles bichinhos que fica assim. Não vou dizer para você agora, que não é que eu não sei explicar para você. É um bicho muito nojento, mas se eu tiver com uma vassoura na mão, eu dou uma vassourada. Mas se fosse lá atrás, que já aconteceu, Deus subia em cima da mesa, eu subia em cima da cama, fazia um escândalo terrível, né? Mas quando eu estava, meu marido já tinha falecido, o primeiro teste foi uma barata voadora. Você imagina o que é uma barata voadora? E quando eu olhei nela, e ela olhou para mim, e eu pensei comigo, ou eu mato, porque não tinha mais para quem gritar, né? Não tinha mais o que fazer. Se eu fosse dar uma vassourada, ela ia cair em mim. E eu falei, Senhor, o que eu faço?
Eu peguei o spray, joguei nela, ela voou, ela caiu. Quando ela caiu, eu coloquei quase o Baygon em cima dela, quase o vidro inteiro, espremendo lá, até eu ver que ela estava realmente mortinha. Mas foi a primeira experiência que eu tive. Depois daquilo, eu nunca mais tive medo, né? É como eu falei, dá um negócio, é um bicho muito, muito asqueroso, né? Mas antes, eu nem com spray eu tinha coragem, né? Um bichinho de nada. Até um dia que eu ouvi a ministração, e aquele pastor ministrando, ele falou, como você vai ter medo de uma barata? E eu fui para casa e eu fiquei pensando, é verdade. Aí eu comecei a orar, pai, eu não tenho medo de barata, em nome de Jesus não tenho medo. Porque eu não tenho medo. Por exemplo, rato eu mato tranquilo, cobra, se eu tiver com um pau na mão, não tenho medo. Bicho, assim, se eu tiver com um pau na mão, eu tenho coragem. Mas eu ficava, por que eu tinha medo? Porque eu ficava declarando aquilo, mas eu não tenho medo. Medo de escuro. Não, então, Jesus foi me libertando, Ele também vai te libertando dos seus medos. Porque nós mesmos nos limitamos a nós. Somos nós mesmos que limitamos. Mas quando a gente declara, eu não tenho medo, porque Deus não me deu o espírito de medo, mas de ousadia, de coragem, de moderação, então você tem coragem. Você sai na rua e as pessoas, a gente tem que andar. É lógico que a gente não vai ficar dando bobeira também, né? Andando com joias e tudo mais. Mas quando você sai na rua, lembra a palavra. O Salmo 34, 7, ele fala, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem e os livra. E quando você sai, fala, Pai, dá ordem a teus anjos para me guardar, me proteger e me livrar do mal. Me leva em paz, me traga de volta em paz. Pai, me guarda. Então, se você já orou, vai em paz, volta em paz. Não vai ficar, né? Porque como a Bíblia fala que o medo atrai. Quando você lê sobre Jó, aí ele fala assim, o que eu temia me aconteceu, o que eu receava veio sobre mim. Então, ele tinha medo. Se você ler no livro de Jó, você vai ver que ele orava pelos filhos. Eu tenho medo, tenho medo, tenho medo, tenho medo. O que ele tinha medo aconteceu com ele. Não tenha medo. Qualquer medo que vinha sobre a sua vida, expulsa. O medo não vem de Deus. Deus não te deu espírito de medo, mas de ousadia, de coragem, de moderação. Filipenses 4,13, o apóstolo Paulo fala, eu aprendi o segredo do contentamento. Mas ele fala assim, tudo posso em Jesus que me fortalece. E se você olhar e ler a vida de Paulo, você vai ver tudo o que ele passou, mas como é que ele tornou um homem forte, sem medo, e quando ele falou tudo posso em Jesus que me fortalece, ele estava numa prisão, numa pior prisão de Roma, mas ele falou, tudo posso em Jesus que me fortalece. Então você pode tudo, não tenha medo. Porque Deus está junto com você. E Neemias 8,10, ele fala que a alegria do Senhor é que nos fortalece. Como a gente falou. Eu falei sobre a alegria, né? A alegria é um remédio. E eu tive a experiência com meu neto, eu contei isso no domingo, e eu paguei para o meu filho andar com ele naqueles carrinhos de bate-bate, né? Aquilo eu já andei com ele, eu pareço uma palhaça, porque é muito engraçado, os carrinhos batendo um no outro. Não machuca a gente, mas é muito engraçado. Mas o meu filho rodeava, fazia assim com o carrinho, ó, e ele dando gargalhada. Ele achava aquilo muito engraçado. A minha nora falou que ainda vai mandar o vídeo para mim, porque ele dá umas gargalhadas, ele ri. As gargalhadas dele te faz você dar gargalhada junto com ele. E ele estava com febre antes, ele não queria comer com febre, e ele começou a dar gargalhada, né? Mais ou menos aproximadamente, não me lembro se é 5 ou 10 minutos que eles ficam brincando. Eu estava eu estava em Olambra andando, né? E quando ele saiu daquele brinquedo, ele já saiu rindo e ele já começou a pedir, quero hambúrguer. Eu não me lembro como ele fala hambúrguer. Quero hambúrguer. Ele já pediu comida, ele já começou a brincar, ele já foi outra criança. Quando nós estávamos voltando, ele já ficou brincando no tablet dele. E eu falei, nossa, mas do jeito que estava, era para vir dormindo o tempo todo. Mas aí depois que eu me lembrei, a alegria cura. A alegria aumenta a imunidade. A gargalhada aumenta a imunidade. Então, a alegria é bom para você. E aí, o Salmo 34, 7, que eu já falei, né? O anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem e os livra. O Salmo 121,
que ele fala assim, não vai dar tempo da gente ler, mas você vai ler em casa. Pega o Salmo, tem um Salmo pequenininho, acho que é 7 versículos, que ele fala, né? Eis que não dormita, nem dormirá o guarda de Israel, aquele que te guarda. O salmista fala, para os montes eu olharei, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eis que não dormita, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, a sua entrada e a sua saída desde agora para sempre, né? Então ele fala da proteção de Deus. Aí no Salmo 91, que você vai ler em casa também, que é um salmo que eu já falei para você, ler para você, né? Praticamente toda noite eu deito, eu começo, porque eu já decorei ele, né? Então, eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus Onipotente descansarei, direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei, Ele me livrará do laço passarinheiro. Eu vou orando, e eu falo, desgraça nenhuma vai chegar na minha vida, na minha casa, na minha família, a seus anjos, o Senhor já deu ordem ao meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos, Ele me sustentarão nas suas mãos, quero que eu tropece em pedra nenhuma, né? Então, eu leio, eu falo em voz alta o Salmo 91, que é um salmo também para que você possa ler. O Salmo 92, 11, ele fala assim, deste-me a força do boi selvagem. Amados, o salmista dizendo, Deus me deu a força do boi selvagem. O boi selvagem é um boi que não cerca nenhuma segura ele. Você não consegue prender o boi selvagem, ele vive solto, né? Então fala que ele nos deu a força do boi selvagem, significa o quê? Que não existe empecilho que vai te impedir de caminhar. Mas quantas pessoas que eu ministro, amados, que eu lembro de uma que perdeu o filho, e aquela pessoa veio falar comigo, ela falou assim, isso fazia 30 anos que o filho tinha morrido. Eu tomo café todos os dias com meu filho, nunca enterrou o filho. A outra, meu marido morreu, minha vida acabou, não tenho mais vida. A outro filho morreu, minha vida acabou, não vivo mais. Eu morri junto com meu filho. Misericórdia, sangue de Jesus que tem poder. Mas não que eu estou denegrindo a imagem da dor da pessoa, não. A dor é natural. Mas a dor não pode te segurar e não deixar você caminhar. Você entende? Algo que aconteceu que a pessoa fica preso naquela escuridão para sempre, não. Aí o Provérbios 28, ele fala, o justo é corajoso como um leão. E o leão não tem medo de nada também, né? E Isaías 40, do 29 ao 31, ele nos compara que o justo tem força e caminharão, descansarão, renovarão as suas forças como a águia. A águia, se você ler, depois tiver oportunidade, entra no Google e coloca assim, qualidades da águia, e você vai ver quais são as qualidades da águia. Deus nos compara com uma águia, nos compara com um boi selvagem, nos compara como um leão. Isso quer dizer o quê? Que Ele está dizendo para mim e para você, vocês são fortes, vocês podem, não tema, caminha, olhando para frente, deixa o passado para trás, caminha para frente, olhando lá no Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, ele fala, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quantas pessoas, recente encontrei com o irmão, aliás, faz um bom tempo já, que esse irmão, ele sofreu decepção, não foi mais para a igreja, eu falei, filho, está indo para a igreja? Ah, não, minha esposa chama para ir, eu estou convidando ele para vir na nossa igreja, eu tenho orado por ele, né, esperando que venha, mas por causa de a decepção com a vida de um pastor, vai deixar de ir para a igreja? Ué, se não está caminhando ali, não está bom, vai pede a orientação do Espírito Santo, vai para outro lugar, porque você não pode ficar, num lugar que você não concorda com a liderança, mas fica ali, debaixo de maldição, por quê? Porque fica falando mal do pastor. Quando ele falou, e o Espírito Santo veio e falou no meu coração, isso. Eu nunca tive coragem de falar para ele o porquê, aquilo, né? Mas percebe, e às vezes aí, como ele, né? Ele e a esposa dele, não caminha mais para a igreja por causa de uma decepção. Então a pessoa deixa de ser abençoado, porque está olhando para a vida de um homem. O pastor é um ser humano, sujeito a falha, como nós. Lógico que nós não podemos errar, porque a Bíblia fala que nós somos o espelho para a igreja, mas não quer dizer que a gente não tem falha. Só que a falha vai te impedir de caminhar? Não. Se você não está caminhando naquele lugar, não está bom, vai para outro lugar.
A ovelha, ela pode, lógico que você não vai ficar pulando de galho em galho, mas se o alimento não está bom, procura outro lugar que vai te trazer o alimento, que vai te fortalecer, mas o que você não pode é ficar num lugar morrendo e não procura outro lugar. Domingo, nós tivemos um casal, 3 pessoas, o casal e a filha, né? E ele falou assim, eu estava lá, as coisas que falavam me davam vontade de sair correr, dava vontade de levantar no culto e ir embora. Então, o que ele fez? Ele saiu, pediu a bênção, foi, está vindo no verbo da vida, estava vindo, né? E ele falou, agora eu estou aprendendo a palavra, estou ouvindo que para vocês fundamentam na palavra. Porque tudo que for falado para você, o fundamento é a palavra. Não adianta vir com coisa, vamos fazer isso. Primeira coisa que você pergunta, está na Bíblia? Se está na Bíblia, eu vou seguir isso, do contrário, não acredita. Porque a Bíblia que tem que ser o fundamento da fé para você, né? E aí ele vai falar, não vai dar tempo da gente ministrar, mas a gente vai deixar de ler, depois a gente vai me voltar nessa palavra de novo. Ele fala que a palavra esteja presente na sua boca, medita nela dia e noite. Né? E ele meditar quer dizer pensar, ponderar, ruminar, projetar, refletir. É você ler a palavra, né? E depois você ficar pensando, o que aquela palavra está querendo dizer? Mas não é só isso. Tem o costume de ler a Bíblia. Você pensa que a Bíblia é um livro comum? Não. A Bíblia, João, como eu falei, João 6,63, ele fala, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Essa palavra, existe uma unção, porque quando ela foi, o Espírito Santo ungiu aquelas pessoas para escrever a Bíblia, ela veio como um sopro de Deus. Então, a palavra de Deus é a verdade, você tem que dar crédito. O que você não pode acreditar, é como eu falei, se a pessoa vem com história, né, e você pergunta, está na Bíblia? Se estiver na Bíblia, eu acredito, do contrário, eu não acredito. Palavra de homem, eu não acredito. Não vem com história, mas nós olhamos, nós acreditamos. Não. O que você crê tem que estar na palavra. Por quê? A palavra é o sustento. A palavra é a verdade que te sustenta. Às vezes, das situações que eu vivi, a palavra estava aqui dentro. Né? Então, aquela palavra me deu sustento naquela hora. Espera aí, está escrito. Está escrito. Às vezes que veio o medo, mas espera aí. A palavra diz 2 Timóteo 1,7, Deus não me deu espírito de medo, então não tenho medo. Não tenho medo. Então, se você fala e você sabe que está na Bíblia, assim vai acontecer na tua vida. Né? E esse ano de 2020, para nós, né, ele fala que é 2020, né, dupla honra, mas para nós o tema nosso é céus abertos, amado. Céus abertos sobre a tua vida. Lá em Mateus 16, 19, ele fala que ele nos deu a chave do reino dos céus. O que é a chave do reino? É a chave da palavra. O que está escrito? Quando você fala, Pai, está escrito, em dele fala assim, o que você concordar na terra, a respeito de um pedido, eu concordo no céu. Mas o que eu concordar na terra, tem que estar de acordo com a vontade dele. Você vai pedir a prosperidade. Espera aí, mas prosperidade tem na Bíblia? Tem. A Bíblia fala no Salmo 27, 35, que o Deus Pai que tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Então, Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Deus não quer ver você passando necessidade, pedindo emprestado. Imagina um filho de Deus pedindo dinheiro emprestado, sendo que a palavra fala que nós somos o que pede emprestado é escravo do credor. Então, não dá certo. Você não tem que pedir dinheiro emprestado. Mas uma situação difícil, tá bom, mas aquela situação, você vai orar. Eu não quero viver essa situação mais. Eu cheguei uma época da minha vida, bem lá atrás, mas eu orava, eu fiquei 1 ano orando. E eu falava para Deus, a tua palavra tem que ser uma verdade na minha vida. Essa palavra diz que eu não vou pedir dinheiro emprestado, então eu não quero pedir dinheiro emprestado. Ainda que seja do banco, piorou mais ainda. Entendi isso. Né? E era um empréstimo consignado, você não tem o que fazer. A prestação que você fez, vai lá, você tem que pagar, até pagar o último centavo, desconta já do seu salário. Né? Então, propõe no teu coração, nesse ano de 2020, você viver a verdade da palavra de Deus. Mas para você viver a verdade da palavra, você tem que conhecer a palavra. Propõe no teu coração conhecer Jesus, lê a Bíblia, lê a palavra do Senhor, não viva por viver, não. Deus não quer filho dele vivendo por viver, não. Ele quer que você viva, mas que você viva
o sobrenatural de Deus como filho. Que as pessoas vão olhar para a tua vida e vai dizer, nossa, como que ele é diferente? Como ela é diferente? E você vai poder dizer quando as pessoas, mas por que você é diferente? Jesus faz a diferença na minha vida, eu vivo a palavra. Quantas pessoas que eu já pude testemunhar por causa disso, entende? Fecha os teus olhos.